Boa noite para você que está chegando agora para o nosso bate-papo. Hoje a gente está aqui com o Dr. Bruno. Boa noite, Bruno, doutor Gabriel. Boa Boa noite. noite, doutora enfermeira Érica. Muito boa noite, bem-vindos para o nosso bate-papo. A gente hoje vai falar sobre um tema que está em destaque mundial, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a crise na questão da saúde em tempos de pandemia, em tempos de Covid-19. E eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre essa surpresa que a pandemia pegou todo mundo, né? Deixou todo mundo numa situação complicada, a saúde se tornou um caos. E eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre a situação no geral, no contexto geral da saúde pública brasileira. Muito boa noite a cada ouvinte, a cada amigo e amiga de Sarzedo, meus amigos da região também. Quero aqui agradecer aqui a presença de cada um de vocês e principalmente de vocês que estão aí agora, a partir de agora, nos ouvindo. Quero reforçar o convite para vocês participarem conosco dessa caminhada, onde nós teremos aí várias lives, né, falando de vários assuntos, de vários temas que são importantes para a nossa cidade. Hoje a gente fala de um tema que é muito importante, que é o tema de saúde pública em tempos de pandemia, um dia muito importante que é o Dia Nacional da Saúde. Nesta oportunidade, eu quero aqui parabenizar todos os profissionais de saúde que, de forma brilhante, aguerrida, estão trabalhando, estão desempenhando as suas funções aí, salvando vidas e cuidando, principalmente, do que vale mais no nosso mundo, que é a vida das pessoas, do patrimônio humano, né? Então, eu quero aqui parabenizar vocês, né, e desejar muita saúde a todos os cidadãos, toda a sociedade sarzedense, para que nós possamos ter, né, dias melhores em relação à pandemia do coronavírus. Eu falo, Márcio, que, né, quero agradecer aqui a Érica que foi diretora da Rede Estadual de Urgência, né, do Estado de Minas Gerais, do governo de Minas, que foi uma grande parceira no passado, né, no nosso trabalho, não só em Sarzedo, mas também em Contagem, né? A gente tem a alegria de ter implantado o SAMU regional, o primeiro SAMU regional, né, da região macrocentro de Minas Gerais, foi o SAMU de Contagem, uma luta de muito esforço junto ao governo do estado, junto ao Ministério da Saúde. Doutor Gabriel, que é um amigo, que é um médico, que é um filho de Sarzedo, é um amigo que eu conheci aqui em Sarzedo quando eu comecei a ter um vínculo com a cidade, quando eu fui enfermeiro na Policlínica Municipal. Doutor Gabriel era farmacêutico da unidade, né, e de forma brilhante seguiu a sua caminhada profissional. Formou-se em médico e também já cuidou de muitos sarzedenses com muito carinho, com muito amor ao próximo. E é isso que interessa na saúde. Em tempos de pandemia, eu quero dizer a toda a sociedade sarzedense, a todas as pessoas que estão nos acompanhando, que é preciso muita criatividade, é preciso muita parceria com o setor público e privado, mas também de forma regional. A gente não faz saúde, né, de forma sozinha em um município. O município de Sarzedo ele precisa de Betim, ele precisa de Birité, ele precisa do governo do estado, ele precisa do Ministério da Saúde, ele precisa de Belo Horizonte, ele precisa de Contagem, e é de forma regional, com criatividade, com esforço conjunto, que nós conseguimos realmente alcançar melhores resultados para a saúde da população. E durante a pandemia nós estamos percebendo como o tema saúde pública tem sido discutido a nível nacional, né? As fragilidades do Sistema Único de Saúde, mas também tem mostrado a importância do SUS, né, durante a pandemia. A gente tem que valorizar o Sistema Único de Saúde, que é um dos maiores patrimônios da população brasileira, um dos maiores planos, né, públicos de saúde do mundo, né, que tem feito de forma muito brilhante a assistência e tem segurado com muito esforço, com muita dedicação dos profissionais, esse enfrentamento à pandemia e salvado vidas, né? O Brasil, a gente está vendo aí, né, quase 100 mil pessoas, né, morreram, né, chegaram ao óbito. Isso é muito triste, né? A gente tem que, de forma muito consternante, a gente abraça todas as famílias que tiveram perda dos seus entes. E aqui em Sarzedo também, a gente teve várias pessoas que nos deixaram, né, foram vítimas dessa doença que nós não desejamos para ninguém. Quero passar aos colegas e daremos sequência à nossa live. Muito obrigado. Primeiramente, boa noite. Gostaria de agradecer ao colega Bruno, né, a nobre oportunidade de participar dessa live, né? Mandar um abraço aqui a todos os sazerdenses, né? Pessoas que eu estou com muitas saudades, né? Trabalhei com vocês ao longo de tanto tempo, né? E dizer que nós estamos realmente diante de uma situação de uma catástrofe, né? De um nível mundial. A gente foi pego de surpresa aí desde a virada do ano com essa notícia de uma pandemia que estava chegando e que estava gerando uma catástrofe como um todo.
É uma situação, estou aqui hoje, né, em nome dos profissionais da saúde, não só dos médicos, como dos colegas enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, toda a equipe num todo de saúde, né, e todo mundo que trabalha em prol disso, para trazer um pouco, né, da discussão, da nossa ansiedade diante de toda essa catástrofe, né, o medo que nos anseia, né, a gente trabalha diretamente com o paciente, vê paciente entrando, saindo, morrendo, melhorando, e ao mesmo tempo o medo da gente também se tornar doente em algum momento, e levar isso para dentro de nossas casas. Então, assim, é um momento de oportunidade da gente confraternizar essa situação, poder discutir e trazer novas ideias em relação a esse processo como um todo. Compartilho. Em primeiro lugar, boa noite, né? Agradecer aí a todos que estão conosco aí presente. Nosso objetivo hoje é discutir saúde, é discutir realidade. Para além das expectativas, é importante que a gente não perca o norte da situação atual, para que a gente consiga se organizar, consiga se articular e buscar aprender. O Bruno falou uma coisa que é essencial. Neste momento, nós precisamos nos unir, né? E a união, ela busca essa articulação, ela busca ultrapassar limites que sejam geográficos, territoriais e muitas vezes até políticos em prol do benefício da população. Eu acho que é um pouquinho disso, né, que é a proposta de que a gente venha discutir hoje. Como o Bruno falou, eu tive a honra, né, estive como coordenadora estadual de urgência na Secretaria Estadual de Saúde. E durante esse período eu tive a honra, né, de fazer a condução de implantação de 2 SAMUs regionais, o projeto de um terceiro, e ainda participar desse grande feito que é alçar o SAMU, né, de Contagem. E eu acho que o sonho do Bruno é ver o SAMU regional rodando, né, na região metropolitana toda, mas rodando de verdade, da forma como ele foi desenhado. Mas participei desse momento, que foi um momento ímpar, né, em Contagem. Espero que a gente tenha a honra, né, de estar junto em outros locais também. Mas em se tratando da pandemia, nós vamos discutir um pouquinho hoje mais essa questão dessa articulação, algumas coisas que deram certo, algumas coisas que são possíveis e que têm que ser acompanhadas, e como que você que está nos ouvindo, você que nos escuta, o que que você pode fazer também para ajudar essa engrenagem toda a funcionar. Ok. Nós vemos que o Brasil ele tomou um norte totalmente diferente em relação às condições, né, e às ordens ditas por outros países que começaram com a pandemia, tiveram situações agravantes e viram a necessidade de tomar decisões drásticas e com tudo isso acabaram diminuindo um pouco a proliferação da pandemia. A Covid acabou se extinguindo, não se extinguindo ao todo, mas teve uma diminuição bem considerável. E o Brasil, ele tomou um norte diferente, né? Quando era para se fechar, quando era para parar, se abriram as portas e o brasileiro achou que, enfim, a pandemia não chegaria ao nosso país. E, infelizmente, né, devido às condições, ela acabou vindo e tomou todo mundo numa situação assim desesperadora. E quando começamos a ver que realmente ela já se encontrava no Brasil, que pessoas estavam sendo contaminadas, pessoas estavam morrendo, chegando a óbito, vimos alguns estados tomando algumas decisões e até indo contra, né, a fala do presidente. Alguns decidiram: nós não vamos abrir, vamos fechar, porque realmente a saúde e a vida está em primeiro lugar. Mas nós vemos que, infelizmente, a decisão foi tomada fora do tempo, né, determinado. Nós esperamos que a coisa se expandisse para realmente tomar uma posição. E, infelizmente, isso afetou no total, no geral do país. Nós vemos que, de imediato, precisou se fazer outras instalações para que conseguíssemos dar conta de tantos infectados. Algumas pessoas conseguiram sim se recuperar, voltar para casa, mas infelizmente alguns não. E o que nós podemos ver e o que a gente consegue idealizar mais para frente quanto a essa estrutura que foi realmente feita, mas no tempo errado? Deveria ter sido antes. Esperamos demais acontecer e vemos que nós sofremos com isso. Sofremos na parte das pessoas, das vidas que perdemos, na estrutura, sofremos na parte financeira, porque o financeiro virou um caos,
né? As portas tiveram que ser fechadas, as pessoas ficaram desempregadas, o auxílio já não estava sendo o suficiente para suprir as necessidades, e por causa dessa demora em tomar uma decisão, todo o contexto do país, ele foi abaixo. E agora que a gente vê que as coisas começam a se engrenar, e o que a gente consegue ver daqui para frente em relação a uma falta de organização a nível geral do país? Eu falo que a pandemia trouxe para o nosso dia a dia, né, o contexto e a situação, né, de número de leitos hospitalares do país, o déficit real, né. Não adianta a gente achar aqui na região metropolitana de Belo Horizonte que em Minas Gerais a gente tem leitos suficientes para todo mundo. A gente viu o exemplo disso. O sistema privado, ele também está passando por um grave momento também para garantir o atendimento dos seus conveniados. Então eu fico vendo que é um momento que tudo ficou importante em discussão. A questão, por exemplo, de leitos na nossa região. Nós percebemos, por exemplo, a implantação do hospital de campanha no Expo Minas, o hospital de campanha em Birité, o hospital de campanha em Betim, né, o hospital Santa Helena em Contagem, o hospital de campanha também em Birité. A gente viu que o Brasil foi, como todas as pessoas, como cada um de nós, foi pego de surpresa em relação à pandemia, né? O primeiro caso confirmado de pandemia do coronavírus foi em fevereiro. Olha que coisa que surgiu, que proliferou de forma tão rápida que realmente mudou a vida de todo mundo. A nossa vida, eu digo que nunca será mais igual durante e após a pandemia. Mudou a vida de todo mundo. As crianças estão em casa, né? As mães tiveram que se redobrar os cuidados em casa com a família, né? As pessoas tiveram que mudar o seu hábito de trabalho, as pessoas tiveram dificuldade para usar o transporte coletivo, mudou totalmente a nossa vida no dia a dia. E eu digo que é preciso entender que nós precisamos pensar um sistema único de saúde, não só em tempos de pandemias, em tempos de emergências de saúde pública. Nós precisamos de ter um sistema de saúde capaz de dar suporte e assistência para as pessoas de forma continuada, né? Será que esses leitos que foram abertos, eles continuarão após a pandemia? Né? Como que ficará a situação desses hospitais? Quantos leitos foram habilitados este ano no Brasil afora? Quantos leitos de UTI foram abertos em toda Minas Gerais? A gente vê aí um grande avanço do Sistema Único de Saúde. E é muito importante que a sociedade participe de forma efetiva defendendo o Sistema Único de Saúde, porque a pandemia a gente sabe que a gente tem dois caminhos, né? Um caminho para a gente se livrar de forma mais rápida da pandemia é o quê? Primeiro, é o controle do vírus, da proliferação. Segundo, é quanto mais pessoas se infectarem e criarem imunidade. E terceiro será a vacina, que é o anseio de toda a população. Hoje é a questão da vacina. Todos os dias nos jornais nós percebemos matérias sobre a criação, a evolução da vacina no mundo afora, vários países, na Rússia, na China, nos Estados Unidos, né, na Europa. É um anseio de toda a população, mas que demora, né? A expectativa que a gente tem de forma efetiva é que a vacina só chega no meio do ano que vem, após os seus testes, após comprovar sua eficácia, né? E nós precisamos de algo mais concreto para a vida das pessoas. E eu digo também que não podemos só preocupar com pandemia, nós precisamos preocupar também com a saúde das pessoas. Muitas vezes, várias gestões, vários governos têm focado apenas na pandemia e no Covid. E o câncer, como que está o câncer das pessoas, as ações de promoção, as ações de prevenção, o controle das doenças crônicas. Então, saúde, a gente não pode perder o foco. Temos que ter força total para enfrentar a pandemia do coronavírus, sim, mas nós não podemos perder o foco das outras condições de saúde da população. Eu penso isso justamente, sabe, Bruno? Eu acho que a gente foi pego de surpresa, é uma questão de uma pandemia, algo que a gente não tinha tanto tato para lidar, né? O país como todo mundo como todo, né? Alguns países com mais, já tinham uma certa condição e tudo mais, outros menos. E a gente foi pego de surpresa nessa situação. E está sendo um aprendizado para todos nós, né? Eu acho que isso escancarou a dificuldade de leitos, principalmente de CTIs no serviço público de saúde. Eu acho que isso veio mais à tona agora, porque sempre foi uma realidade também, né? Quantos pacientes eu já perdi em UPAs porque eu não conseguia dialisar a tempo, né? Quantos pacientes eu perdi porque eu não conseguia trombolizá-lo? Ele estava infartado, eu precisava de um serviço de hemodinâmica e não conseguiria, né? E agora, nesse tempo de Covid, veio, além de tudo isso que sempre aconteceu, mais o Covid. Então, assim, a gente teve que expandir automaticamente vários leitos, né? A gente tem aqui na região
Eu trabalho em Contagem, a gente teve que aumentar leitos de CTIs assim de forma drástica, vários leitos de enfermaria para dar conta de suportar o sistema. Eu acho que isso vem agora um momento de reflexão para a gente ver qual que é a real necessidade nossa diante desse processo, sabe? Enquanto que a gente pode atender essa população de forma a não deixá-los desassistidos de alguma forma, sabe? Eu acho que esse é o ponto de discussão no momento. Bruno trouxe para a gente uma realidade que ela é clara para a população. Então, nós somos hoje mais de 210 milhões no Brasil como um todo. Uma média de 160 milhões são usuários do SUS. Então, daí a relevância de que a gente não apenas, né, sejamos espectadores, mas que nós, como usuários, né, como pessoas que mantêm a saúde, que a gente participe fazendo os acompanhamentos devidos. Um outro ponto muito bem abordado aqui foi a questão da disponibilidade dos leitos. Hoje nós temos uma indicativa pela Organização Mundial de Saúde de 1 a 4 leitos de CTI para cada 10 mil habitantes. O Brasil ele não destoa tanto assim, a gente tem em média aí 1,3. Mas se nós avaliarmos de 2009 até 2020, só no SUS foram fechados mais de 48 mil leitos, né? Então não é só a disponibilidade do equipamento de saúde, mas como que a gente consegue fazer uma gestão eficaz para a utilização desses leitos. São essas as propostas que eu acredito, né? No ano passado, quando eu ainda estava na coordenação estadual de urgência, nós começamos a desenhar um processo de implantação de linhas de cuidado para atendimento de acidente vascular encefálico, para a população que nos ouve aqui, né, falando de uma maneira mais clara, o derrame. Isso, gente, quer dizer muita coisa. Percebi tenho acompanhado as tratativas, elas têm continuado, mas é exatamente o que meu colega médico acabou de dizer que agora. Nós estamos no meio de uma pandemia e ela, na verdade, está revelando algumas deficiências graves do sistema. Então, será, Bruno, como você realmente colocou, né? Será que a gente precisaria de ter aberto tantos hospitais de campanha assim? Será que a disponibilidade deles, e mais do que isso, dos que nós já tínhamos, né? Qual que era o nosso controle efetivo em média de permanência, em taxa de mortalidade, em disponibilidade real de leitos para a população? Eu me lembro de um estudo que eu fiz acompanhando as unidades de pronto atendimento, que eu cheguei a ver UPAs que demoravam de 8 a 12 dias para fazer a transferência dos pacientes que precisavam de vagas de leite de CTI. Então, nada do que eu estou vendo agora está diferente das ações que a gente já via. Então, o que é necessário? Como é que a gente, então, tem que se mover nesse cenário? O que resolve, não? O que ameniza o problema e quais são as diretivas que efetivamente elas têm que ser discutidas, implementadas? E eu acredito que a discussão de nível técnico, a gente sabe que existe uma discussão de nível político e técnico, né? Então, acho que essa discussão de nível técnico ela tem que caminhar muito por essa seara, sabe? Então, eu vou aproveitar o gancho sobre a questão dos leitos e das enfermidades das doenças que já existiam. Então, nós temos pessoas que estão em casa acamadas, pessoas precisando fazer diálise, pessoas, né, com câncer e outras doenças que precisam ser tratadas com bastante frequência. E agora estão paralisadas, porque não podem ser levadas para o hospital com risco de contágio. Não podem ser tratadas por agora. Pessoas precisando de uma cirurgia, ou com uma cirurgia que já estava marcada há mais de um ano e conseguiu marcar e agora está tudo paralisado. E por esse motivo estão em casa aguardando as coisas acalmarem para conseguirem fazer novamente, né, a continuação do seu tratamento. Sabemos que a pandemia ainda vai durar um bom tempo. E essas pessoas, como é que vão ficar em relação a isso? Elas vão morrer em casa, vão esperar para morrer em casa? O Brasil não tem uma estrutura suficiente para realmente atender tanta demanda. Já não tinha. Agora, então, ficou um pouquinho pior. Mas vemos que, de uma hora para outra, conseguimos levantar profissionais, abrir hospitais de campanha, e a estrutura surgiu. Por que essa estrutura não surgiu antes? Condições deveria, com certeza, haver, né? Porque, de repente, surgiu, não se surge do nada. E o que a gente pode pensar, no caso, Bruno, você como gestor, já que foi da Secretaria de Saúde de Sarzedo, sabe melhor do que a gente como gerir, como gerenciar tudo isso, para que não falte equipamentos, que não falte médicos e que haja profissionais capacitados e qualificados para atender essas pessoas, independente se existe uma demanda de Covid ou não.
Porque essas pessoas não podem ficar em casa esperando somente a morte chegar. Elas precisam continuar o tratamento. E como que a gente pode, daqui para frente, continuar tratando essas pessoas sem colocar a vida delas em risco? Eu falo que, voltando até a questão, por exemplo, de hospitais, vários hospitais foram fechados em Minas Gerais nos últimos anos, né? E não é diferente de Sarzedo. Sarzedo tinha um hospital que é o Hospital Franklândia, que foi um hospital que foi construído, um sonho construído e conquistado pelo povo de Sarzedo. Muitas pessoas colocaram ali a mão na construção daquele hospital, muitas pessoas nasceram naquele hospital. Foi um dos hospitais, por exemplo, que foram fechados em Minas Gerais, né, por falta de apoio político, de força política, que poderia ter impedido e poderia até estar salvando vidas de muita gente. Mas é preciso ter realmente uma gestão técnica e não política da saúde pública. Nós precisamos realmente fazer a saúde acontecer para todos, não para um grupo de privilegiados. Nós precisamos realmente pensar uma saúde que chegue de verdade nas pessoas. Não podemos fazer uma gestão de saúde, né, sem uso de tecnologias. Hoje, no mundo que nós estamos vivendo, todo mundo hoje tem um celular. As tecnologias chegaram para colaborar com a política pública e nós devemos sim utilizar essas tecnologias a favor e para o bem da população, né? É muito fácil hoje com o sistema de informação, o sistema informatizado na saúde, a gente consegue saber, né? Só basta querer quem são os acamados, quem são os deficientes, quem são os pacientes de doença crônica, quem são as pessoas realmente que têm alguma situação específica, que tem paralisia cerebral, né? Que queira saber realmente algo específico para montar um programa, né, um projeto de saúde aplicado a essas pessoas. Não tem como tratar as pessoas na fila da saúde através só do que está escrito no papel. Atrás do papel existe um ser humano, existe uma pessoa que merece atenção e destaque. Então a gente precisa realmente começar a pensar mais nas pessoas. O que eu tenho percebido não só em Sarzedo, em muitas cidades do Brasil, o povo precisa de mais carinho, de mais atenção realmente na saúde pública. Não posso realmente ser tratado de forma diferente, porque uns conseguem acesso a um exame, a uma cirurgia, a uma consulta, enquanto vários outros ficam na fila vários anos. Isso tem que ser diferente. É preciso ter mais transparência. Eu acho que a fila da saúde ela tem que ser transparente, ela tem que ser publicizada para a população, para os conselhos de saúde, para que as pessoas também possam saber, ó, meu nome está ali, eu estou aguardando na fila, eu tenho expectativa disso, eu tenho uma previsão disso. Não adianta as cidades ter uma atenção primária boa, ter postos de saúde com médicos, com enfermeiros, com agentes de saúde, onde muitas das vezes os agentes de saúde estão fazendo trabalhos burocráticos, ao invés de estar realmente visitando as pessoas, escutando as pessoas, ouvindo as fragilidades da vida das pessoas. E não adianta ter um posto de saúde funcionando se você não tem uma retaguarda. As pessoas vão nos postos de saúde, saem do posto de saúde na porta, o drama da vida dela só inicia, porque ele não tem previsão de um exame, não tem previsão de uma cirurgia, não tem previsão de uma consulta. Quando ele chega no médico especialista, o exame já venceu. Isso é jogar dinheiro fora no SUS. Isso é rasgar dinheiro no sistema único de saúde e a gente precisa usar, sim, tecnologias a favor do SUS. E eu falo que é muito importante que tenha uma gestão inteligente. Eu acho que qualquer governo hoje, no futuro, qualquer governo, qualquer projeto político de cidade, tem que pensar realmente em secretariado técnico, secretariado qualificado, uma equipe bem organizada e qualificada para fazer a diferença na vida das pessoas. Eu tenho que entender que o transporte coletivo de uma cidade tem que funcionar de forma real, que a saúde tem que ser boa para todos e não só para alguns. Então é preciso ter inovação, modernização, realmente dar oportunidade para muitas pessoas boas. Eu acho que toda prefeitura, todo município, toda secretaria estadual tem muitos técnicos bons. É preciso enxergar, a riqueza que nós temos no servidor efetivo também. É preciso mais carinho com o servidor efetivo, valorizar o servidor efetivo também, para que a gente possa fazer a diferença na vida de você que está nos ouvindo, você cidadão que quer o melhor para você e para sua família. O que eu desejo para vocês é o que eu desejo para minha filha, para minha esposa, para os meus pais, para a minha vida. O que eu percebi ao longo dessa situação é que, principalmente lá no SAMU, todo dia eu recebo ligações de familiares, né, falando comigo, poxa, minha tia está com infecção urinária, mas eu estou com medo de levá-la ao hospital, com receio de pegar Covid.
sabe? Todo dia esse é um drama pra gente, porque a gente tem um trabalho de convencer, de orientar, porque não é só Covid que estão gerando problemas. A infecção urinária não tratada, ela também evolui com problemas sérios, né? Podem levar ao óbito de um paciente. Então, assim, é um trabalho contínuo de educação, de carinho, de atenção, que é muitas vezes o que algumas pessoas não encontram em determinadas oportunidades, seja em unidades de saúde, seja no contato com um colega ou com qualquer outro tipo de profissional. Além disso, a gente vê aí a questão da tecnologia, né, que foi falada, que é muito importante nesse momento. E uma coisa que eu percebi, principalmente muito durante enquanto eu era diretor clínico de uma unidade, foi que o anseio dos profissionais em relação a isso tudo, porque era uma situação nova, vamos supor, nós somos um pronto atendimento, nós sabemos dar aquele atendimento inicial, mas e a condução do depois? Sabe, o manejo de um ventilador mecânico, sabe? Como é que seria feito, sabe? São experiências que muitas vezes um profissional que é intensivista, né, que trabalha com unidades de terapia intensiva, que tem maior manejo, né? Muitas vezes um médico auxílio de um fisioterapeuta, e essa realidade estava sendo trazida para dentro de unidades de pronto atendimento, muitas vezes com médicos recém-formados. Quantas vezes eu recebi ligação me perguntando qual parâmetro eu coloco, como é que eu conduzo essa situação, e assim, você vê esse anseio no dia a dia de todos esses profissionais. E não só isso, sabe? Coisas básicas, né? Às vezes, por quanto tempo eu posso usar uma máscara N95, né? Como é que eu posso fazer com esse paciente? Ela pode durar 3 meses, ela pode não durar. Então, assim, eu acho que a gente precisa de uma gestão administrativa, sim, em relação a isso, mas de uma gestão técnica, de bons técnicos, dando orientação e norteio para os seus profissionais, para a equipe como um todo. Bom, talvez uma área, né, que as pessoas, que a gestão ainda, né, negligencie, é a questão da atenção primária, né? Nós estamos passando por um momento, né, iniciamos no ano passado, Minas Gerais deu os primeiros passos para rever a questão da implantação dessa rede, né, de atenção à saúde. Eh, Quando falamos dos hospitais, da disponibilidade dos leitos, isso tem toda a razão de ser, junto com quem está em casa. Às vezes, a pessoa que está em casa, ela poderia estar em casa, inclusive, desonerando o sistema público, porque não precisaria de estar num leito hospitalar, então ela poderia estar em domicílio, deveria receber o cuidado. Então, a gente tem uma modalidade que é financiada, até onde eu tenho, né, o meu conhecimento vai, é o único programa que a gente tem de nível federal que o município vem e implanta, e daí em 90 dias é que a gente teria, né, a gente começa a receber, a gente recebe o dinheiro, implanta o serviço, e 90 dias após é que a gente dá para o Ministério da Saúde as diretivas de implantação. O Bruno falou rapidamente sobre isso, Bruno, mas eu gostaria muito de dizer que, principalmente durante sua gestão em Contagem, né? O serviço de atenção domiciliar de Contagem ele foi alçado a um dos melhores do Brasil. Sabe o que é isso? Isso é deixar em casa, no seio da família, para se recuperar, as pessoas que não precisam estar no leito de hospital, porque é um local de curar, é um local de restabelecer a saúde, mas tem risco também, tem custo também. E aí eu trabalho toda essa lógica, devolvo esse indivíduo para o leito, para o seio familiar, né? Lembrando que a Sociedade Brasileira de Cardiologia, na última revisão das diretrizes que ela põe para o Brasil inteiro, ela colocou a importância da espiritualidade, não aqui como religiosidade, sabe? Mas como seio, como oração, como presença, como família no processo de cura do indivíduo. Então, quando eu propicio que esse indivíduo vá para casa e esteja junto com a família, quando eu crio, né, linhas de financiamento, quando eu reestruturo, eu acabo, por um efeito rebote, liberando leitos hospitalares para quem efetivamente precisa, ou dando alta nesses pacientes e fazendo com que os pacientes que estão no pronto-socorro, sabe quando você, colega, a ligação chega, você manda a ambulância ir para aquela unidade, e aí a unidade chega lá, sabe o que acontece? Não tem leito para receber o paciente. O que você tem que fazer? Passa por essa situação todo dia, pedir socorro, Retém maca. Exatamente. O Conselho Federal de Medicina de São Paulo, inclusive, chegou a editar uma norma, né, para legislar, não para legislar, né, mas para orientar acerca dessa questão da disponibilidade. Então, a retenção da maca significa que, por exemplo, de uma USA, que 500 mil de pessoas estão sem a possibilidade de atendimento daquela ambulância. E assim, em questão estrutural, é a unidade básica também.
Então, a rede de atenção à urgência e emergência, ela tem que ser assim, ela tem que ser fatiada e estudada, e em cada ponto dela devem ser estabelecidas as medidas que são aplicáveis, que são cabíveis. E é assim que a gente melhora o gerenciamento e a gestão clínica dos leitos, para que a população, porque o nosso objetivo maior é disponibilizar leito para a população. Quando o regulador do SAMU fica louco procurando leito, lugar para receber, é para quê? Para liberar aquela ambulância para atender mais pessoas. Então, a necessidade que nós temos hoje, né? E, assim, as minhas conversas com o Bruno, elas são muito nesse sentido. Acho que o Bruno tem essa clareza, né, Bruno? Da necessidade que nós temos de trabalhar, de continuar trabalhando. A questão do realinhamento da rede de atenção à saúde da população. Então, são alguns pontos dessa rede que o primeiro ponto, a porta de entrada, é a atenção primária. Então, quando o colega falou, a pessoa chega no posto de saúde, chega lá no centro, ela não consegue saber para onde que ela vai para a porta de urgência e emergência. E quando aí você vê aquela porta de urgência e emergência lotada, em média, 60% a 70% daqueles pacientes são classificados como verdes e azuis. O que é isso para você que nos ouve? São pessoas que não precisariam estar ali, que poderiam ter sido acolhidas, por exemplo, pela atenção básica. Então, quando os colegas falam sobre gastar o dinheiro, sobre queimar um dinheiro que muitas vezes poderia estar sendo investido numa outra linha para trazer mais conforto para a gente, porque eu tenho plano de saúde, preciso te dizer, viu? Eu tenho plano de saúde, mas muitas pessoas na minha família não têm. Essa semana eu precisei, sabe de quê? De um atendimento para o meu tio que teve um AVC, teve um derrame. E ele precisou de usar qual rede? A rede de urgência e emergência pública. E graças a Deus ela funcionou. Então, meu tio conseguiu chegar num tempo que fosse adequado para que ele desse sequência ao tratamento, mas essa não é a realidade de tantas pessoas. Sim. Não é. Complementando também a questão da fala da Érica, eu falo também que até o governo federal ele criou em fevereiro, né, o programa do funcionamento das unidades de saúde até no período noturno. É algo que a gente já fez em Sarzedo no passado. Quando a gente inaugurou, né, na gestão do ex-prefeito, por exemplo, o Herter, nós inauguramos o posto de saúde, a unidade base de saúde Antônio Afonso Magalhães, no bairro Brasília. E ela passou a funcionar todos os dias, de segunda a sexta-feira, né, no período noturno. Além disso, a gente criou também um período noturno nos bairros, né, porque Sarzedo é uma cidade que muita gente sai para trabalhar fora. Você já imaginou a saúde de Sarzedo quando chega 16 horas e 1 minuto? Para onde que você tem uma porta de entrada, uma porta de atendimento de saúde na cidade? O Masterville, por exemplo, que é um dos bairros que mais sofre com o transporte coletivo da nossa cidade, como que essas pessoas vão conseguir chegar na UPA de Sarzedo? É a única porta que tem além do posto de saúde Antônio Afonso, se não for o quê? Dia comum de semana, se for feriado, por exemplo, é só a UPA. Então é muito importante também, né, que seja pensada essa questão no futuro, no presente também. Qualquer projeto político da cidade tem que pensar essa questão do horário estendido das UBS na cidade, que pode não só cuidar do agravo de saúde, mas também prevenir, fazer prevenção, cuidar bem das pessoas e principalmente de quem mais trabalha, que sai de casa 4, 5 horas da manhã e chega, né, do trabalho cansado, né, passando mal, com a dor de cabeça e não tem para onde ir. A única porta de entrada que tem é a UPA. E é o que deveria ter sido feito, por exemplo, na cidade durante essa pandemia. Descentralizar o Mas nós vemos que às vezes nem é necessário uma ambulância se deslocar para determinado local, o que agrava aquele que realmente está precisando. Então, vou já aproveitar e falar que se tivermos uma gestão onde conseguíssemos outros transportes que facilitassem o acesso do utente, da pessoa que está ali precisando, sem deslocar uma ambulância, que realmente, quando precisar, ele está ali disponível, eu acho que o cidadão ele ganharia muito mais e aquele que realmente precisa seria atendido com uma praticidade muito maior. E aproveitando sobre a questão dos usuários, né, que vão ao pronto atendimento, nós vemos uma defasagem muito grande, porque o cidadão não quer ir ao pronto atendimento, ao posto de saúde mais próximo, porque vai chegar lá, às vezes o profissional vai simplesmente olhar e falar: você está com uma infecção, você está com uma virose, né? E ele não vai nem sequer passar um medicamento.
Então a pessoa já se sente assim, eu não vou ali porque eu não vou ser tratado. Eu vou direto para a UPA, porque lá realmente ele já vai chegar lá, ele vai passar por uma triagem, por mais demorada que seja, mas ele sabe que ele vai ser atendido, vai ser medicado, vai voltar para casa e vai melhorar. O que não acontece, às vezes, no posto de saúde. Então, vemos uma sobrecarga na UPA justamente por conta disso. Mas, às vezes, eu acredito que eu queria que vocês me falassem a respeito dos profissionais que trabalham na área da saúde, que muitas vezes também estão sobrecarregados e por esse motivo não conseguem dar a atenção necessária, passar exatamente ao cidadão uma atenção mais do que básica, né? Porque ele não precisa só de uma atenção básica, ele precisa de uma atenção especial para que ele se sinta realmente bem atendido, para que ele se sinta assim, não, só me passou um remedinho para dor, mas eu acredito que aquele funcionário entende o que ele está falando. Porque a gente vê muitos casos de pais que levam as crianças no pediatra, por exemplo, e o pediatra nem sequer encosta no filho, né, da pessoa, e a pessoa vai para casa, poxa vida, ele nem sequer olhou para o meu filho direito e simplesmente falou que ele tem isso. Para onde ele vai recorrer? Para um outro local, onde ele sabe que lá ele vai ser atendido, por mais que demore, que fique horas, que passe a noite. E aí sobrecarrega aquele espaço, aqueles funcionários, né, no caso eu vou citar a UPA, acabam ficando também muito sobrecarregados, porque há um excesso de pessoas lá para serem atendidos, e algumas pessoas acabam ficando irritadas com a demora, e aquilo vai deixando um estresse maior, e aí como fazer para separar essas coisas? Vemos que o profissional da saúde precisa também de uma atenção. Eles precisam ser bem cuidados, precisam receber dignamente, sim, precisam ter uma estrutura boa, porque também não adianta eles serem bons profissionais em um PSF que vaza água quando chove, ou que inunda tudo, ou que perde alguma coisa por causa de alguma situação do decorrer de clima, por exemplo. Como dar um suporte para esses profissionais, para que eles realmente tratem a população de forma correta, adequada, para que isso não sobrecarregue lá na frente uma UPA, por exemplo. Eu falo que o servidor público ele é a engrenagem de qualquer serviço municipal, seja ele da saúde, da educação. E para ele trabalhar, ele tem que trabalhar de forma motivada, ele tem que gostar de trabalhar onde ele está inserido. É importante que ele tenha um plano de cargos e carreiras eficiente, que valorize os servidores. A questão da progressão salarial, que deve ser cumprida com os servidores. Fora também outros tipos de incentivos, como ocorreu agora também com o auxílio para as pessoas que estão na linha de frente do Covid, em várias cidades do Brasil, 1, 2 vezes, 2, 3 meses. Então é muito importante que seja valorizado isso. Mas é preciso também que a saúde tenha também uma equipe para fortalecer o trabalho de educação permanente e que possa realmente cuidar dos servidores. Quem está mais na linha de frente durante essa pandemia são os servidores da saúde. E várias cidades, né, e já é tema já de destaque no Ministério da Saúde, quantos profissionais de saúde adoeceram com Covid, nos deixaram, né, foram vítimas do Covid, né? Por quê? São eles que estão na linha de frente. Tem municípios que criaram, por exemplo, um hotel de apoio às pessoas que estão na linha de frente, que correm o risco no dia a dia. É preciso realmente que tenha um foco diferenciado. Eu tenho falado, desde o início da pandemia, eu tenho feito alguns vídeos falando sobre a importância da testagem, né? Se você realmente quer identificar as pessoas vítimas de Covid, né, controlar a proliferação da doença, tem que fazer a testagem, né, das pessoas, principalmente dos profissionais de saúde. Né? Nós tivemos o primeiro caso, por exemplo, de Covid em fevereiro, a testagem dos profissionais de saúde em Sarzedo, por exemplo, aconteceu agora no mês de junho, né, em diante. Né? Por que só em junho? Né? Será que muitas pessoas adoeceram só agora? Né? Por que não foram testados antes? Quantas pessoas poderiam ter sido até diagnosticadas e feito o tratamento de forma efetiva e evitado a proliferação da doença no próprio ambiente de trabalho? E é importante também que as pessoas adotem realmente protocolos eficientes na cidade, né? Que a gente possa realmente ter protocolos dentro das unidades. É preciso melhorar a escuta das pessoas. Se a atenção básica, os postos de saúde, funciona com retaguarda, né? Se o médico pede um raio-x e ele consegue fazer o raio-x na UPA no mesmo dia, né? Isso é importante, porque a pessoa, quando ela começar a entender que lá no posto de saúde ele tem um médico que tem a história dele, que acompanha ele de forma contínua, o que é melhor? Você ser acompanhado por um médico que já te acompanha todos os dias ou você ser acompanhado por um plantonista? Hoje é um plantonista. E amanhã? Se eu passar mal, eu vou voltar, doutor, eu voltei aqui ontem, estive aqui ontem, não melhorei.
né, fiz um exame, né, e piorei, estou voltando. Amanhã vai ser um novo médico. O que precisa realmente é que a atenção básica da cidade, de qualquer cidade do Brasil, tenha retaguarda de apoio a diagnóstico, do raio-x, de exames de sangue, de urina, o que for. Né? Precisa realmente que o médico da unidade de saúde tenha suporte para que as pessoas comecem a valorizar e realmente confiar também no serviço da atenção básica. Né? Eu só vale lembrar, quando eu assumi a gestão de saúde em Sarzedo, a policlínica, a antiga policlínica, atual UPA, né, ela não tinha um gerador, ela não tinha um respirador, ela não tinha uma bomba de infusão, ela, né, acabava a energia, ficava todo mundo escuro. Ela não tinha pediatra todos os dias, as mães sofriam no colo com os filhos para ir para Betim, para a Colônia de Santa Isabel, para Ibirité, para realmente ficar lá implorando um atendimento de saúde. E a saúde tem que continuar melhorando. Hoje eu não tenho dúvida que qualquer secretário que vier ser secretário aqui em Sarzedo tem que fazer um trabalho muito melhor do que eu fiz e que qualquer outro secretário já fez na cidade. A gente precisa revolucionar a saúde mesmo para pensar na vida das pessoas. Tem muita gente sofrendo e não podemos nem falar de saúde mental nesse momento. Quantas pessoas estão sofrendo dentro de casa com doenças mentais, né, psicossociais, em consequência da pandemia. Né? Precisa realmente dar suporte não só ao servidor, mas a essas pessoas. Quem está chegando lá na casa das pessoas para conversar com as pessoas? Tantos canais existem hoje do Ministério da Saúde, do Governo de Minas, das universidades, de apoio e suporte às famílias, às pessoas, psicológico. Então é importante realmente que as pessoas recebam isso no dia a dia. Nós precisamos realmente de interação e ter mais carinho e cuidado com a nossa gente. Antes de tudo, a gente não pode esquecer que além de profissional de saúde, a gente é ser humano, né? Então, assim, os mesmos anseios que a população tem, a gente também tem ali, mesmo estando do outro lado, com um jaleco, com um uniforme de profissional da saúde, né? Então, quando chega um paciente, né, por exemplo, suspeito de Covid, ele tem o medo em si intrínseco dele, mas a gente também tem o nosso, dele estar se contaminando, de estar levando aquilo para dentro das nossas casas ou para outros profissionais, para outros colegas também. A gente percebe o seguinte, que os profissionais estão com medo, né? Eles estão se sentindo sobrecarregados, sim, né? Uma carga emocional e física violenta. A gente percebe isso claramente hoje, por exemplo, quando a gente pede para tocar um plantão, ninguém quer. Ninguém quer porque tá todo mundo sobrecarregado, ninguém está aguentando, sabe? Isso é uma realidade contínua. No início, então, da pandemia, né, eu percebia muito na minha equipe, o pessoal às vezes chegava para a gente com o olho cheio d'água, angustiado, com medo de como é que ia ser, aquela incerteza era tão grande que, né, porque as notícias vinham, profissionais da saúde estão morrendo à revelia, né? E a gente poderia ser a próxima vítima. Então, assim, a gente tinha que dar um apoio emocional a essas situações, assim, de forma fantástica. E o que muitas vezes a gente se deparou aí? Vamos supor, tinham equipes que estavam sobrecarregadas por falta de profissionais. Quantas vezes eu percebi isso, sabe? E muitas vezes as equipes sendo ameaçadas para fazer a cobertura desse sistema, sabe? E eu penso que não é por aí, sabe? Tudo é negociado, tudo é com carinho, né? Enfim, não somos máquinas de produção profissional, sabe? A gente é ser humano e profissional juntamente. Então, veio o Bruno falou da questão da valorização do profissional, todos nós precisamos disso, né? Eu acho que isso reflete a nossa experiência, a bagagem que a gente traz e aquilo que a gente pode oferecer num todo enquanto profissional da saúde. Eu não sei se a população ela tem assim a noção, né? Mas nós temos profissionais. Eu falo com muita propriedade porque eu estou no serviço público há 22 anos, sabe? Não são 22 dias, são 22 anos no serviço público. Eu não sei se a população sabe, mas um profissional às vezes chega a receber R$ 150 de insalubridade por mês. É como se para dar um plantão de 12 horas eu recebesse R$ 15 pelo risco que eu corro. Você já pensou? O profissional de saúde ser remunerado diariamente com R$ 15. É o que eu vou te pagar a mais pelo risco que você tem de exposição de contrair uma doença. A gente que trabalha no SAMU, quando a gente chega muitas vezes, né, em determinados acidentes, você enxerga mais sangue do que qualquer outra coisa. Quantas pessoas que são população de rua que a gente também presta o socorro, sabe? E como que a gente é valorizado? Eu não quero ouvir o que eu ouvi alguns dias atrás aí, que
determinada categoria de profissionais já recebe muito bem. O que é muito bem para você? O que é remunerar alguém que tem o poder? Não, que Deus concedeu a possibilidade, porque isso que nós temos é uma bênção, sabe? Poder, com as nossas mãos, ser instrumento de Deus, do universo, ou daquilo que você acredita na Terra, e a gente conseguir, sabe, reverter uma parada cardiorrespiratória. Meu Deus, quando a gente consegue reverter uma parada no paciente no domicílio, que a gente entrega a pessoa no hospital viva, com o monitor funcionando. E olha, nessa época do Covid, eu acompanhei, né? Tem bons gestores no hospital que eu trabalho, então foram centenas de profissionais treinados. E isso que o colega falou, gente, é chegar e ver a pessoa assim com lágrimas nos olhos. Mas eu não vi nenhum soldado largar a arma no meio do campo de batalha e voltar para casa. Porque quando a pessoa está internada e ela tem uma suspeição, um caso confirmado de Covid, é uma coisa. Quando você, pelo seu trabalho, tem que entrar naquela área, cuidar do paciente e depois sair, ir para casa e acreditar que não se contaminou, porque na sua casa está a sua esposa, está o seu esposo, está o seu filho de 3 anos, que quando chega, ele vem correndo para te abraçar. Esses são os profissionais da área da saúde. Nós perdemos profissionais da área da saúde com 22 anos de, não é de profissão, não, com 22 anos de idade. Pessoas que tinham um sonho, assim como você que me escuta agora, que tinha um propósito, que tinha uma carreira. Então, a valorização do profissional, ela passa, sim, primeiro por mim, porque eu tenho que saber o valor que eu tenho. Mas é necessário, olha, Bruno, quando eu escuto isso, assim, nós chegamos em julho para fazer a testagem profissional. Eu fico pensando assim, qual que é o valor? E graças a Deus que chegou. Ainda dou graças a Deus, parabenizo a gestão por ter feito. Pior se ainda não tivéssemos. E é assim que a gente valoriza os nossos ditos heróis. É dessa forma que a gente volta para as pessoas que doam a sua vida. Nós acabamos de perder um colega nosso aí da UPA Barreiro, Jerônimo, aquele dia que chegou lá aquela confusão que foi parar no jornal, que tinha pacientes aguardando. Ele estava na sala de emergência naquele dia. Naquele dia ele estava lá. Sabe onde Jerônimo está? Em qualquer outro lugar, menos aqui conosco, menos no seio da família. Então, nós precisamos olhar de uma maneira mais humana, mais verdadeira para os profissionais que estão ali te atendendo a sua família. Assim como você tem seu problema em casa, às vezes, ô Bruno, a pessoa, o funcionário também tem conta para pagar. Bruno falou sobre questões relacionadas à saúde mental. O Brasil hoje, ele alberga 40% dos casos de ansiedade diagnosticados. No mundo, 10% de todos os casos de depressão diagnosticados no mundo estão no Brasil. Então, nós precisamos que a gestão tenha um compromisso com a saúde dos trabalhadores, para que a gente tenha condições de cuidar da sua e da sua família. Correto. Queria saber, né, você que está nos assistindo, se você tem alguma pergunta, alguma questão que você queira passar aqui para a gente estar também esclarecendo as suas dúvidas, né? Se você tem algum caso que queira nos compartilhar conosco, também fica à vontade, tá bom? Sobre a questão da valorização dos profissionais da saúde, Bruno, você que foi gestor, qual a condição hoje de uma cidade? Vou colocar como Sarzedo, né, que não é tão grande, mas acredito que tem um capital bacana, que tem uma estrutura bacana para, como que eu posso colocar o profissional numa situação melhor do que a atual. Digo a níveis de técnicos, né, de equipamentos, de estrutura financeira, porque realmente nós vemos que a saúde ela é muito defasada em questão de benefícios, de auxílios. Os investimentos na saúde são muito poucos, né, a nível nacional. Mas é possível sair da base nacional e o próprio município ter uma estrutura única para gerenciar essa parte? A gestão municipal de saúde, a responsabilidade dela é do município, né? Quem faz a gestão
da saúde pública das pessoas na cidade é o Poder Executivo, é o município, né, com a ajuda dos vereadores, com a ajuda do Conselho Municipal de Saúde, que é um órgão fiscalizador, né, e esse trabalho tem que ser de forma com muito planejamento, ser feita com muito planejamento. Eu vejo, por exemplo, o Sarzedo, hoje, é uma cidade que ampliou muito os programas federais. Eu tenho o maior orgulho de ter participado e de ter tido uma equipe técnica na Secretaria de Saúde, onde nós implantamos, por exemplo, o serviço de atenção domiciliar na cidade. Sarzedo é uma das poucas cidades acima de 30 mil habitantes que tem serviço de atenção domiciliar aqui, né? Além daqui, só Betim, Contagem, Belo Horizonte e Lagoa Santa. Então, várias outras cidades vizinhas têm um sonho de ter esse programa que não conseguiu. O SAMU que veio para a cidade, o atendimento, por exemplo, de saúde noturno, né, eu acho que é uma coisa que tem que ser bem trabalhada e pensada na cidade. Qualquer projeto político da cidade no futuro, a gente tem que pensar nisso. Né? E temos que buscar também tecnologias. Quantas universidades hoje já dão aos municípios, já garantem aos municípios apoio e suporte à distância de médicos especialistas, de profissionais, professores, tanto ao Hospital das Clínicas de Belo Horizonte, quanto a Santa Casa de Belo Horizonte, quanto o hospital, vários hospitais de São Paulo. Né? Então, assim, a gente precisa realmente avançar nisso. A gente tem que trazer para o posto de saúde, para o médico, para o enfermeiro, esse suporte. Eu falo que não adianta ter também só salário, a gente tem que melhorar salário, avaliar a carga horária dos servidores, cumprir com os direitos dos servidores, como as progressões salariais. Isso qualquer gestão tem que pensar nisso. Isso eu falo não é só para Sarzedo, não, é para todas as cidades do Brasil. Pensar realmente num plano de carreiras que enxergue as pessoas de verdade, que consiga dar ao servidor uma posição real de hoje e do futuro, como ele vai se aposentar, né? E muito mais do que isso. Então é muito importante realmente que traga tecnologias, que pense, e isso só é construído, gente, debatendo, dialogando com os servidores, que possa também abrir um canal de diálogo forte com a sociedade. Não adianta a gente querer fazer saúde pública sem ouvir as pessoas. Todos os dias eu ouço as pessoas, eu recebo ligação das pessoas. Tem pessoas, por exemplo, acima de 60 anos, da melhor idade, que me ligam para contar o sofrimento que está tendo durante a pandemia, né? E essa palavra de suporte nossa, que dá o conforto para muita gente de seguir adiante e de continuar a vida da melhor maneira. Acho que aí nós temos uma questão, né, não só a valorização financeira, mas com uma valorização das condições, né, de trabalho num todo, né? Eu acho que o profissional realmente ele precisa do plano de carreira dele, né, os adicionais necessários, né? Vi uma luta intensa da equipe, principalmente de enfermagem aqui do município, em prol do adicional de urgência, né? Uma vez que eles estão diretamente ligados aí ao setor de urgência do município. E a questão também das condições, gente, de trabalho. Não adianta eu ter um respirador que não funciona. Não adianta eu ter um monitor que não monitora a frequência cardíaca do jeito que ele tem que monitorar. Isso só gera mais angústia para o profissional, isso só gera mais erros e maior insatisfação na conclusão do processo, entendeu? Então, assim, é condição salarial sim, mas condições com recurso de trabalho, não todo. E não só nesse lado, eu passei por tantas situações aqui em relações em questão de segurança também, que foi uma das grandes angústias que eu passei aqui durante um tempo que eu trabalhei no município, a questão da segurança do profissional, que ficava extremamente à mercê do caos que estava instalado. Eu acho que sobre a valorização dos profissionais, acho que me fiz bem clara, né, na fala anterior, sobre a questão da segurança nas condições de trabalho. Então, desde o dia 25 de julho de 2013, o Brasil passou a contar com um programa nacional de segurança do paciente, a segurança de você que está nos assistindo e de nós aqui também. Porque muitas vezes o primeiro socorro que vai chegar vai ser um SAMU, então ter plano de saúde não quer dizer tanta coisa assim. Mas o Brasil tem um Programa Nacional de Segurança do Paciente. Esse programa ele prevê a questão do acompanhamento, da avaliação de que, mais que esteja escrito no papel, né? A gente sabe que estar em legislação não quer dizer muita coisa se a gestão não traz, não implanta e não acompanha. Me lembro de um estudo que nós participamos uma vez, avaliando o perfil das infrações sanitárias de uma determinada rede de hospitais. E dentro desse perfil, nós tínhamos notificações como estas mesmo,
como a que o Bruno colocou, do gerador, né? Nós tínhamos um hospital que, quando precisou, o gerador não funcionou porque não tinha um gerador, estava tudo certinho. Só não tinha o óleo que precisava para fazer o gerador funcionar. Então, essas situações, nós não vamos fechar os olhos aqui e dizer que tudo é só a gestão que resolve. Dinheiro move muito. Mas um dinheiro empregado de maneira inadequada, não direcionada e fora de um contexto que atenda à realidade da população, é rasgar dinheiro, é queimar ponte, desfazer de um recurso que para nós ele é precioso, né? É o seu dinheiro, é você que está aí nos assistindo. É o seu dinheiro que poderia estar revertendo numa qualidade melhor e que não volta. Então, é necessário que nós tenhamos gestores que tenham a sensibilidade de dentro desse. E é uma ginástica muito grande, porque o orçamento é apertado. Tenho plena noção do quanto é difícil, não é fácil, é complexo. E é por isso que a gente precisa de uma boa gestão à frente desse serviço. Ok. Quanto à questão dos profissionais, continuando a falar dos profissionais ainda, nós vemos que, eu acredito que quem está nos assistindo também tem a mesma dúvida ou a mesma questão a colocar sobre o treinamento, como vocês mesmos colocaram, né? A pandemia surgiu e os técnicos tiveram que se desdobrar e aprenderem coisas que talvez não viram nos cursos ou durante mesmo a sua carreira de trabalho. E tiveram que entrar de cabeça e aprender assim, como é que eu faço isso, né? E acredito que a população tem essa questão o profissional de saúde precisa ter um treinamento frequente, né? Porque as coisas vão mudando, aparelhos vão surgindo, tecnologia está aí, como o Bruno falou, então com isso tudo muda. Mas e o profissional que já está há muito tempo, como ele acompanha isso? Se ele tem que fazer 12 horas de trabalho, no outro dia ele precisa descansar, ele precisa estar com a família, ele precisa. Mas e se atualizar no contexto geral do trabalho dele? Como que conseguimos fazer essa gestão de funcionário ter seu momento de trabalho, seu tempo de trabalho, seu tempo de descanso e ainda por fora conseguir se atualizar e fazer cursos e entrar na nova tecnologia, porque nem todo mundo consegue dominar tudo. Precisamos ter alguém para nos ensinar, né? E para isso precisamos de estrutura para enviar os nossos profissionais de saúde para que aprendam e tragam de volta e coloquem em prática aquilo que aprenderam. Porque também não adianta ir lá aprender e não colocar em prática. Como que a gente consegue gerenciar essa questão? Eu falo que é uma iniciativa da gestão e dos próprios servidores. Sarzeto tem bons técnicos. Eu falo que tem muito profissional competente na nossa cidade, né, que pode colaborar com esse processo. Eu falo que em todas as áreas da nossa cidade nós temos boas pessoas na sociedade que podem contribuir. Pessoas que nunca tiveram oportunidade. Na verdade, é uma coisa que eu escuto muito no dia a dia de muitas pessoas. Eu nunca consegui ter uma oportunidade na minha cidade. Quando eu falo, não é só para trabalhar na prefeitura, não. É uma oportunidade de emprego na cidade. É uma oportunidade de criar, de viver mais a família na nossa cidade, de criar mais raiz. Porque quem trabalha fora perde muito tempo, né, nos ônibus e também no deslocamento. Então, eu acho que falta essa iniciativa. O Sarzeto precisa de ter realmente um núcleo de educação permanente, né, na saúde, né, para treinar, para qualificar, para avaliar, para ajudar na avaliação de desempenho, para fazer, para provocar melhoria nas pessoas, né, nesses servidores. Tem muito servidor brilhante, né, para motivar aquele servidor que está desacreditado, que está realmente cansado, que acha que não vai dar certo. A gente escuta muito isso, acho que isso não vai mudar, isso não vai melhorar, acho que isso não vai dar certo, né? Então a gente tem que conquistar essas pessoas novamente para realmente as pessoas fazer essa engrenagem rodar, né? E eu falo que isso é uma iniciativa que parte da secretaria e tem vários aspectos a nível estadual, instituições de ensino, faculdades, e incentivar também, né? As pessoas têm que ter uma inspiração, né, através do plano de cargos e carreiras e na revisão, o que for, né, algum programa de realmente de valorização do servidor que realmente buscou qualificação, tem a questão do PIMAC na cidade, na atenção básica, tem a questão da carga horária de trabalho também, né, eu tenho uma grande lembrança, por exemplo, os técnicos de enfermagem e enfermeiros, que a gente fez a redução da carga horária no passado, era uma luta dessa categoria há muito tempo,
né, que não contemplou todas as categorias, mas que já foi um bom início, que teve também, né, outros profissionais de enfermagem agora que voltaram a 40 horas. É andar para trás, a gente tem que andar para frente. A gente vê a luta da enfermagem pelas 30 horas no Brasil afora, né? Então é um mecanismo, são vários aspectos. É condição adequada de trabalho, é incentivo, condição, um computador adequado para trabalhar, é ter realmente um uniforme adequado, um crachá de identificação, é motivação, é os encontros, é a união dessa rede, é fazer essa rede ter sinergia e fazer com que a saúde de Sarzedo e de qualquer cidade possa evoluir e ter uma saúde de qualidade para cuidar bem de você e de qualquer pessoa da sua família. Ô, Márcio, você falou muito uma questão aí, como atualizar, né, num momento como esse. Enfim, é uma doença nova que a gente viveu aí, a gente não tinha experiência com ela. É uma doença que veio sem um tratamento a princípio, a gente precisava se articular dentro das condições que estavam Exato. pertinentes ao processo. Então, assim, é, foi algo totalmente novo. E, assim, como chegar, às vezes, depois de 12 horas de um plantão, depois de 24, ainda ter que sentar no computador, ler uma matéria, ler um artigo, participar de uma live com outras pessoas passando sua experiência e ali caindo na frente do computador de sono, de exaustão mesmo física e mental. Então, assim, não foi fácil, não foi fácil. E fora a chuva de informações, cada dia era uma coisa nova, né? Um dia é cloroquina, outro dia é ivermectina, e aí você tem que ver o que que é fake news, o que que não é, e trazer isso para sua realidade enquanto profissional. Até mesmo porque a sua equipe está esperando sua resposta, né? O que que a gente vai fazer diante desse processo? Então, assim, eu acho que a gente precisa, nesse momento, de treinamentos periódicos, acho que independente de tempos de Covid, são treinamentos periódicos com a equipe, né? Tudo muda o tempo inteiro, né? Vamos supor, padrões de reanimação de cardiopulmonar muda a todo momento, né? Como que a gente vai processar a intubação de um paciente? Isso muda, vai variando, novas drogas vão surgindo no mercado. A gente está aí com esse desafio agora, estamos sem sedativos, né? Para muitas vezes manter um paciente em sedação prolongada para intubar, então a gente precisa aprender a lidar com novos sedativos e nada melhor que treinamentos periódicos para a gente conseguir isso, né? Porque tudo muda o tempo todo. Questão de respirador. Hoje eu trabalho com uma marca, amanhã é outro. O modo de programar é totalmente diferente. Então, assim, eu acho que esse incentivo, não só chegar e jogar o profissional naquela ali, se vira com essa situação, é o melhor modo da gente dar caminho a esse processo. É como se você que está em casa e nos ouve, imagine assim um avião maravilhoso, sabe, com 360 pessoas embarcadas, uma cabine maravilhosa, e você vai colocar um piloto ali que não teve treinamento. É isso que a gente faz quando a gente pega um profissional que não foi capacitado e coloca ele para poder cuidar de um paciente. Uma dipirona, uma ampola de dipirona administrada num paciente que não deveria receber a ampola de dipirona, esse paciente pode desenvolver uma síndrome conhecida por nós na área da saúde, pode levar ele a óbito. Uma ampolinha de potássio, cloreto de potássio, que você põe num soro para poder, o paciente às vezes está ali no pronto atendimento, ele recebe essa medicação ali, não, então não é uma medicação, para que você que está em casa nos entenda, não é uma medicação assim do outro mundo. É uma medicação que é um soro de reposição, de eletrólito, é uma substância que precisa ser reposta ali. Essa mesma ampolinha, se ela for administrada, aspirou ali no meio da correria errado, e administrar na veia do paciente, ele pode ter um problema cardíaco fatal e evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Então, nós precisamos ter uma consciência de que é necessário trabalhar não só a educação permanente, mas a educação corporativa em saúde, tá? As pessoas que estão nos hospitais, elas precisam receber, sim, informações técnicas de qualidade, mas precisam receber outros treinamentos que ajudem a trabalhar e modelar questões comportamentais. Sabe, filho, quando você fala não faz, ele vai lá e faz, às vezes acontece a mesma coisa com a gente. Aí eu acho que eu sei, às vezes a minha forma de trabalhar é melhor e tudo. Então, assim, uma atenção mais direcionada precisa ser dada quando se fala em capacitar, em treinar as pessoas que estão hoje cuidando de outras pessoas. Não dá para trabalhar, por exemplo, com uma legislação como a que nós temos hoje, que não tem um dimensionamento de pessoas. Por exemplo, eu preciso de ter
2 profissionais que vão ficar responsáveis pela capacitação de 100 a 300 pessoas. Nós não temos isso. Às vezes você pega um profissional que às vezes está desviado da função, ou um profissional que tem mais agilidade, tudo coloca ele ali, mas com uma dificuldade muito grande. Sim. E a importância dos protocolos, né? Sim. Bom, temos uma pergunta de um telespectador, né, que está nos assistindo, sobre a questão de outros profissionais de saúde, de outro município, de outros funcionários de outros setores, como que eles ficam em relação à gestão geral da saúde. Porque vemos que a gente está focado muito num tema específico, né? Mas e a questão dos outros profissionais? Temos profissionais de diversas áreas, né? Hoje a gente está falando especificamente dessa questão. Mas as outras áreas também estão defasadas. Precisam de uma reestrutura. Sim, isso aí é questão fato. Por exemplo, a gente viu aí, por exemplo, o último soterramento que teve na cidade. A gente viu, por exemplo, a participação do Corpo de Bombeiros, a questão, por exemplo, do SAMU e viu também a questão da Defesa Civil Municipal. Não adianta ter uma Defesa Civil Municipal se ela não tiver uma estrutura adequada para trabalhar, se não tiver um corpo qualificado e treinado, se não tiver equipamentos para trabalhar. Você vê, por exemplo, a questão das queimadas na cidade. Não adianta a gente acionar a Defesa Civil se ela não tiver um time para entrar em campo, não só para trabalhar a questão da queimada, mas também para a gente realmente conscientizar a nossa sociedade. A gente vê, por exemplo, muitas vezes, muita criação de quebra-molas na cidade. Será que quebra-mola é o único caminho para a gente melhorar a mobilidade dentro da nossa cidade? Cadê a importância da conscientização? Cadê a importância de conversar com a sociedade, de fazer campanhas realmente efetivas, né, para a gente? Será que quebra-mola é o caminho para desviar água de chuva? Né? Então, assim, são essas coisas que a gente vai vendo, né? A importância de ter planejamento. Né? Quer ver uma coisa? Você soltar, por exemplo, várias pessoas que têm aqui hoje deficiência, só sofrem com algum tipo de deficiência na nossa cidade, que precisam de uma cadeira motorizada para fazer a sua locomoção dentro da cidade. Ele consegue locomover na nossa cidade? Todos os equipamentos públicos têm acessibilidade? A nossa cidade está preparada para receber essas pessoas? Imagina as pessoas, por exemplo, que circulam na nossa cidade, no centro da nossa cidade. Há algum banheiro público para essas pessoas? Olha o terminal metropolitano. Você consegue ir de graça dentro do banheiro do terminal metropolitano, do terminal de ônibus da cidade? Você tem que pagar. Né? Então, assim, são todas as áreas, na área de meio ambiente, na área de saúde, na questão da educação. E é importante a gente inserir também novos profissionais. A gente tem visto agora várias campanhas de inserir o profissional psicólogo nas escolas, dentro das escolas, para acelerar a identificação de problemas, de alteração de comportamentos psicossocial, psicopedagógico das crianças e vários outros profissionais. A gente está no mundo moderno, a questão da depressão, né, ampliação de profissionais dentro da saúde, a questão dos agentes de endemias da cidade. Será que o número de agentes de endemias consegue realmente trabalhar a nossa cidade de forma efetiva? Né? Eles têm condição de trabalho, equipamentos para trabalhar de forma efetiva, para trabalhar a questão da dengue, da chikungunya, da zika, da questão dos ratos, da leptospirose, leishmaniose. Né? A questão, por exemplo, a gente vê várias áreas, mas para isso é preciso fazer um planejamento. E não é só público municipal, não. A gente tem que buscar recursos fora da cidade, a nível estadual, federal, emendas de deputados, participação do setor privado da cidade. O público é o coração da cidade, é ele que faz com que a engrenagem de uma cidade avance. É importante que o setor público provoque o setor privado para que ele também assuma outras responsabilidades que possa realmente alavancar a nossa cidade e ter realmente um desenvolvimento econômico e sustentável da nossa cidade. Já dizia o ditado, né? Uma andorinha sozinha não faz verão, né, gente? Assim como são as secretarias em si, né, de um município. Né? Um exemplo clássico que a gente vê aí, que foi um trabalho maravilhoso, que a gente vê em vários municípios, é, por exemplo, a integração, saúde com educação. Né? Como que a gente trabalha aquela educação da criança? Vamos supor a questão da dengue.
a gente faz aquele trabalho lá nas escolas, junto com os professores, um trabalho aliado, profissional de saúde com professor. E a gente incentiva ali as crianças a respeito da prevenção, né, de não deixar um pneu, não deixar acumular água ali dentro de casa. Como que a criança leva aquilo para dentro de casa? Ele entende aquilo de uma forma tão sutil e tão importante, e acaba levando aquela realidade para dentro da casa e acaba conscientizando muitas vezes o adulto também. Então, assim, a gente percebe isso nitidamente, o quanto é importante mesmo essa questão do elo entre os diversos ramos de um serviço público mesmo. A palavra de ordem é integração, né? Eu estive nas primeiras 24 horas, né, quando nós tivemos o incidente aqui de Brumadinho, como estava na coordenação estadual de urgência, eu estive as primeiras 24 horas ali, recebendo as famílias, procurando os familiares que não retornavam, enfim. E para mim ficou muito claro naquele episódio o quanto é necessário que a gente se valha de oportunidades e de estratégias de articular e interligar serviços. E isso não pode ser feito no momento do caos. Ele até acontece, porque graças a Deus nós temos bons profissionais, né? Profissionais capazes que conseguem, né, se adequar. Mas é um trabalho de articulação entre municípios, entre secretarias. Existe um fluxo, né, um flow que tem que ser estabelecido para que essa engrenagem funcione, para que essa engrenagem gire. E olha, a melhor coisa que tem para perguntar sobre uma política efetiva é olhar os resultados. Se os resultados estiverem bons, nós temos que investir em melhorar. Se não tiver, nós temos que mudar. Não dá para fazer a mesma coisa todos os dias e esperar que a gente tenha um resultado diferente. Então, nós precisamos de ter esse senso crítico, precisamos de ter essa diretiva de também cada um no seu lugar. E o cidadão também. Porque o cidadão não pode simplesmente sentar e a gente ficar lá esperando as coisas caírem do céu. Não. Nós precisamos de acompanhar, nós precisamos de fiscalizar, nós precisamos de saber para onde que o dinheiro da gente está indo, né? Para onde que as pessoas que nós elegemos para cuidar da nossa saúde, para cuidar da nossa cidade, o que está sendo feito, o que não está sendo feito. Aplaudir as boas ações, porque nós temos que aplaudir, a gente também não tem que enxergar só as coisas ruins, nós precisamos aplaudir as boas ações que são realizadas e nos mobilizar para mudar aquelas que têm oportunidade de melhoria. Eu creio que é assim que funciona. Então, nesse teatro da vida, cada um tem um papel que tem que exercer. Sim, eu pude observar que, na verdade, a palavra-chave mesmo que vocês disseram é a integração. Por exemplo, vamos citar os passeios da cidade, né? Um passeio mal feito, um buraco na via, tudo isso é um ponto de partida para que um cidadão caia, tropece, machuque, se lesione, e para onde ela vai? Vai precisar ser socorrida. Ou o SAMU vai ter que vir buscar, ou alguém vai levar, mas o foco vai ser levá-la para a saúde. Então, eu vejo que a falta de políticas preventivas, não só na saúde, mas em todas as secretarias, em todo o contexto municipal, hoje é o fato principal. Porque se um buraco me causa uma lesão, me causa um acidente, ela vai me levar para a saúde, que vai congestionar o sistema, por causa de uma má gestão que não se deu conta de que há situações que precisam ser modificadas, consertadas e arrumadas no meio da cidade, né? Assim como a questão da educação. Como que eu vou gerenciar uma pandemia ou uma situação de dengue se a educação começa na escola, né? Porque não tem jeito, é a criança que leva para casa. Na casa há aquela questão toda de cobrança da criança aos pais, né? E aí, com a educação na escola, eu consigo minimizar o caos da dengue que vai chegar lá na frente na saúde. Então, realmente, isso é uma questão generalizada na questão das secretarias de gestão pública mesmo. E que vocês podem falar relacionada a essa questão? Eu falo que a questão da integração a gente pode buscar em todos os aspectos. Se a gente vai fazer, por exemplo, uma ação da dengue, né, para isso a gente tem um comitê municipal, né, de ação intersetorial e de integração das secretarias. Você tem que fazer envolver todos os setores da administração e a sociedade.
E eu digo que o povo de Sarzedo é um povo que sempre atende aos chamados do poder público em participar de forma ativa, né? Basta que ele seja realmente provocado, que ele seja realmente, que ele possa engajar no processo, ele precisa ser provocado e que realmente esse processo chegue neles. Eu falo, por exemplo, vai fazer, por exemplo, uma atividade, por exemplo, de conscientização à questão do uso do cerol, que é muito usado agora durante esse período de agosto, julho, setembro, né? Como que você conscientiza as pessoas para não usar cerol? Não é só também mostrando que o cerol mata, que o cerol pode trazer um dano à saúde da pessoa, então à vida da pessoa, mas é também fazendo o quê? Um encontro, né, de forma organizada, né, em pontos adequados. Você não precisa de fazer também aglomeração, você pode fazer, por exemplo, em vários setores da sociedade, em vários bairros, até a forma de fazer com que as famílias possam se encontrar, curtir um pouco seus filhos, e ali é passada a mensagem, né, o poder público fazer uma sacolinha, né, para jogar o lixo, o que for, né, mas para realmente conscientizar as pessoas. E isso vale não só na saúde, na educação, no esporte. Eu falo que esporte não é só futebol, tem várias modalidades esportivas que não são vistas pela sociedade, é o esporte radical, outras modalidades que muitas das vezes não têm as suas habilidades envolvidas no setor da sociedade, né, na cultura. Então, nós temos várias lacunas, várias possibilidades que possam ser exploradas não só em Sarzedo, mas em qualquer cidade do Brasil. É preciso criatividade e também a palavra principal, integração com o setor público, privado e sociedade. Eu falo que a Covid teve esses benefícios, né? Ela veio para trazer para a gente algumas considerações que até então não eram tão claras para a gente, né? Essa integração é uma delas, né? Hoje a gente vê o tempo inteiro discussão. Questão de transporte público com a área de saúde, né? A gente vê aquela questão da superlotação dos ônibus, né? Questão do uso da máscara dentro do ônibus, janela fechada, janela aberta, o que isso pode impactar na saúde como um todo, né? Então, trouxe essa realidade, esse choque, saúde versus transporte, né? E que não, na verdade não são lados opostos, né? São lados que precisam ser integrados em busca de um prol comum, né? Então, eu acho que o Covid foi nesse momento de integração mesmo e que servem de reflexões para um futuro próximo nosso. Um ponto que eu gostaria de comentar aqui é a questão mesmo de pensar em educação, sabe? Esse cuidado aqui foi colocada a questão da inserção do psicólogo na escola, né? Uma criança desalinhada significa futuramente um adulto desestruturado, né? Investir em educação, né? E isso não quer dizer o berço que você nasceu, né? Eu geralmente eu dou muitas palestras, né? E muitas pessoas conhecem a minha história. Eu venho de um bairro de periferia, né? Trabalhei como auxiliar de serviços gerais e cheguei à coordenação estadual da urgência. Sou efetiva em 2 serviços públicos com concurso, inclusive um deles passei em primeiro lugar. Mas nasci num bairro de periferia, né? O que que eu tive? Eu tive aquilo que os meus pais, eles avaliaram que era o mais importante, que era educação. Então, assim, a questão da educação, né? De como que nós estamos criando, de como que nós estamos cuidando do nosso futuro, de como que nós estamos estruturando as pessoas que vão constituir a sociedade daqui a 5, 10, 15 anos, né? É um ponto que, quando eu ouço falar de psicólogos, psicólogo não é para doido, não, gente. Psicólogo é para gente esperto, para gente inteligente. Terapia é para gente inteligente. Pessoas que não conseguem levantar e não dá conta de sair da cama, elas não conta de tirar a própria vida. Ou de tornar a vida do filho, do marido, um trauma que vai reverberar para o resto da vida. Então, existe uma necessidade premente de que a gente se organize melhor na educação. Hoje, coincidentemente, discutimos sobre a implantação de um projeto com escolas. Eu tenho muito carinho por escolas, né? Como eu disse, eu trabalhei como auxiliar de serviços gerais, né? Foi um dos meus primeiros empregos, eu acompanhava minha mãe, né? Então, nós fazíamos merenda, nós limpávamos banheiro, nós varríamos pátio. E hoje, quando eu vejo fotos, né, do lado de secretários estaduais e indo para outros estados, e eu percebo tanto que a educação fez diferença na minha vida.
Então, um ponto que eu gostaria de marcar nessa noite, a importância de que a gente valorize gestões que valorizam os profissionais da educação e, mais do que isso, que investem, porque são gestões que estão preocupadas com o futuro da sociedade. Ok. Bom, gente, então a gente está encerrando. O que a gente pode esperar hoje? Na verdade, vivemos à espera de um milagre, né? Que tudo mude, que tudo se resolva, que tudo volte ao normal, mesmo sabendo que não vai voltar. Que a partir de agora, a nossa vida mudou. E o que podemos esperar dos governos federal, municipal, estadual, diante dessa crise toda? O que podemos esperar daqui para frente? Eu falo que o mais do que a sociedade precisa hoje e tem expectativa de ter governos responsáveis, né? Governos realmente que tenha preocupação. Não adianta achar que a economia da nossa cidade, que a economia do nosso estado, que a economia do governo federal, ela vai ser a mesma após o controle ou então a redução de número de casos de Covid, né? Por enquanto a gente está vivendo aí um momento dos auxílios que tem ajudado e colaborado muito com a sociedade, mas a gente sabe que o auxílio ele tem o início, está no meio e terá o fim. Você já imaginou como que será a nossa sociedade após o auxílio? Como que a sociedade irá comportar a partir desse momento? A partir da redução do número de casos de Covid, será como que volta a funcionar todo o comércio? Né? Como que será a nossa vida no dia a dia? A questão da educação, né? Hoje é uma grande cobrança dos pais. Como que fica a questão das aulas dos seus filhos? Então a gente tem um momento de muita tensão. Eu acho que o caminho realmente para superar isso são boas gestões, né? Eu acho que nenhum município do país nesse momento, né, nenhum familiar, nenhum usuário, nenhum cidadão hoje, né, está aí fazendo dívidas, está aí contraindo empréstimos para gerar dívidas no futuro. Contrair dívidas no momento é realmente levar graves consequências no futuro de qualquer cidade, de qualquer país, de qualquer família brasileira. É preciso ter muita responsabilidade, muito planejamento, é preciso ter muita criatividade. A gente sabe que a gente tem um caminho da questão da vacina, mas é uma coisa que não tem certeza de data, de tempo, de prazo, quanto que vai chegar. A gente depende, por exemplo, do início da fabricação da vacina a nível internacional, até chegar realmente, né, a autorização para a gente começar a fabricar a vacina no Brasil. A gente sabe que isso leva um grande tempo e sabemos também que os governos federal, né, realmente terá realmente consequências econômicas. E quem realmente paga a conta, gente, a gente sabe disso, né, em toda crise que acontece no país e no mundo afora, quem sempre paga a conta é a própria população. E principalmente as pessoas mais sofridas, mais pobres, né? Então a gente tem expectativa que as coisas, né, pensamos em ter dias melhores, que as coisas sejam da melhor forma possível. Mas é preciso pôr o pé no chão, ter criatividade, ter gestão, buscar uma gestão de forma mais integrada, enxugar mais a máquina e pensar realmente que podemos fazer um governo muito melhor para todos, que dialogue de verdade com as pessoas, que possa realmente interagir com as necessidades das pessoas para conseguir realmente resolver o problema das pessoas que estão ali angustiadas esperando, né? Então é preciso realmente muita união de todos os aspectos. É importante também a articulação regional nesse processo, não tenham dúvida. Um prefeito de uma cidade pequena tem que ser bem articulado com qualquer cidade regional, da cidade vizinha, com o governo do estado. É preciso ter bons projetos sociais. É preciso pensar sempre no poder privado, envolver todas as empresas da cidade, da região, para pensar algo melhor no futuro da cidade, para a gente ter realmente mais oportunidades no futuro para a nossa cidade. Eu acho que o povo de Sarzedo precisa sempre de mais oportunidade na cidade, mais carinho e mais atenção, né? E cuidar realmente melhor da nossa gente. Espero que todo esse contexto traga reflexões num todo, né? Não só para os profissionais, para a população num todo, né? Que cada um tem sua responsabilidade dentro do processo, né? Eu acho que ela veio aí para a gente dar mais valor a um passeio, às atividades de lazer, às atividades com os amigos, atividades com a família, né? Ao abraço, que é extremamente necessário, né? Eu digo aqui diante das câmeras, né? Como eu tô com saudade de abraçar minha mãe, entendeu? Acho que esse é o sentimento de cada um de nós, né? Que
nesse momento, como eu queria chegar e poder dar um abraço forte nela agora, mas eu sei que eu não posso, né? Mas que por amor eu vou ter que me conter nesse momento, sabe? Então, assim, que isso tudo sirva pra gente de um aprendizado, que a gente leve a vida com mais amor, né? Que nossos gestores tenham mais responsabilidade, enxerguem essas necessidades, né? Do serviço de saúde, dos outros tipos de serviço também, dessa interligação do processo como um todo. É isso. Tem uma música, sabe, que ela fala que nós vivemos esperando dias melhores, né? E uma reflexão que talvez seja muito profícua, muito produtiva para esse momento, é que você não espere, você aproveite o dia de hoje. É no dia de hoje que eu começo a construir o amanhã. Se eu acho que a minha vida não está boa o suficiente para vivê-la, quais são os aspectos que eu posso melhorar? Como que eu faço para sair de A para chegar em B? A mesma coisa a gente faz com a política. Se não está boa, a maior arma que o cidadão tem nas mãos, que é assim, é o seu voto. Então, nós colocamos nos lugares de destaque da política as pessoas que nós elegemos, né? E cada um, na verdade, tem que direcionar o seu olhar, então, não só para o dia de amanhã, mas para o dia de hoje. Então, uma coisa que eu gostaria muito de deixar como reflexão, né, dessa conversa boa, né, que nós tivemos aqui hoje, é que você cuide da sua vida. Cuide da sua vida. Não espere que a Secretaria Municipal, que a Secretaria Estadual venha. Cuide você da sua vida. Quando você passa a analisar a sua vida e o contexto aonde você está, você muda o seu ponto de fixação, que é a sua família, e, por conseguinte, a sociedade. Então, você vota mais consciente, você trabalha mais consciente, você se relaciona mais consciente. Você falou de uma coisa tão bacana, né, que é a questão da proximidade. Quantos abraços nós demos de maneira despropositada? Quantas visitas a gente deixou de fazer, às vezes por preguiça, por achar que não era importante? E como que isso tem feito falta hoje? Então, mesmo no meio do caos, existe uma ordem. E eu gosto muito do apóstolo Paulo, que ele fala que nós temos que evoluir pela transformação da nossa mente. Então, eu espero que você tenha tido bastantes insights, bastantes toques, bastantes coisas bastante coisa que possa, assim, de verdade, te dar um choque e fazer algum aspecto da sua vida você pensar um pouco mais, porque é assim que a gente vai crescer como sociedade, com pessoas de visão crítica, pessoas que participam. Eu não estou falando de ir para a rua brigar, xingar, levantar, não. É começando a mudar o lugar onde você está. Ok. Quero agradecer, então, para encerrar, agradecer a presença do Bruno, né, por estar aqui esclarecendo algumas questões, tirando algumas dúvidas relacionadas à gestão pública, né? Creio que ficamos bem esclarecidos, temos uma mente um pouco mais aberta. Quero agradecer ao Dr. Gabriel, né, por estar aqui também esclarecendo sobre a questão do SAMU, como funciona, toda aquela movimentação, todo o trabalho que é desenvolvido ali. Muito obrigada. Eu que agradeço. Doutora Érica, obrigada também. Suas palavras, eu tenho certeza que quem nos assistiu entendeu perfeitamente, entendeu como funciona a questão da saúde lá dentro, o trabalho em si desenvolvido, e a partir de agora eu creio que vai ser uma reflexão no contexto geral de toda uma administração, né? Quero agradecer a você que nos assistiu, que acompanhou, que esteve presente aqui com a gente. É o primeiro debate, é a primeira conversa que a gente está tendo. Creio que você, se tiver alguma questão que queira nos direcionar, a gente vai estar respondendo. Compartilhe, curta, vai estar gravado esta live, então você vai poder compartilhar novamente, ver novamente, tirar suas dúvidas, mande para a gente a sua dúvida, a sua mensagem, que a gente vai estar esclarecendo, vai estar entrando em contato, e essa conversa é para isso, para que a gente consiga chegar a você e você consiga se aproximar e chegar àqueles que podem te esclarecer e tirar as dúvidas necessárias. Então, muito obrigada e até a próxima.